Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso PodMap, esse podcast da Igreja Metodista preparado para você. Antes de começarmos, não se esqueça, de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Aqui embaixo, tem o site da nossa igreja, onde contém mais informações dos cultos e programações. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, aqui nesse site contém todas as informações necessárias. Hoje eu tô aqui, fui convidado a apresentar, então não sei se você está assistindo no YouTube, está me vendo, ou se você está ouvindo no Spotify, né, que são as nossas plataformas aqui. Mas para iniciar, a gente trouxe aqui hoje o pastor Rafael Rogério, né, um companheiro nosso de alguns anos, tem caminhado aqui com a gente da Igreja Metodista em Palmas, né, muito amigo do nosso pastor aqui, tem nos abençoado várias vezes, né, uma caminhada, a gente estava conversando um pouco aqui, já tem um pouco mais de 8 anos que a gente está caminhando, que ele vem aqui nos abençoar, né, tem nos abençoado muito, e a gente vai falar hoje um pouco, a gente foi discutindo sobre os assuntos e a gente vai conversar hoje com o pastor Rafael sobre propósito. Então, para você que está escutando, para você que está assistindo, vamos refletir, vamos pensar um pouco sobre esse assunto. Pastor, as pessoas quando elas entram na igreja, né, ou até quando elas estão depois de muito tempo na igreja, às vezes elas estão naquela crise existencial. Qual que é o meu propósito? Né, o que Deus tem para mim? Então, o que seria esse propósito de Deus? O que é viver um propósito de Deus? Na sua visão, no seu conhecimento, no que Deus fala no coração do Senhor. Gente, bom dia. Primeiro eu quero agradecer, a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez, podendo ser abençoado através dessa comunhão que a gente tem nesses 8 anos, Bom, quando eu penso em propósito, quando a gente vai para a questão a raiz, da palavra, propósito quer dizer intenção, tem a ver com projeto, e eu entendo que o ser humano ele é criado para viver propósitos, Então, o que é o propósito, O que são os propósitos? Os propósitos são intenções, projetos, metas, eu gosto muito de uma doutora, agora eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, que ela diz o seguinte, ela é da área da psicologia, ela é neuropsicóloga, enfim, da área da saúde mental, e ela diz que uma pessoa que não sonha, e aí o sonho no sentido mesmo de projeções da mente, essa pessoa pode ter algum problema, ela pode ter a parte cerebral dela pode estar doente, porque o natural do ser humano é sonhar. A gente traz essa questão do sonho, das projeções mentais, para o sonho no sentido de propósito. Então eu entendo que um ser humano saudável, ele é alguém que ele tem sonhos, e esses sonhos eles estão alinhados com propósito, E quando a gente traz isso para a perspectiva bíblica, a gente entende que Deus cria cada ser humano com um propósito, a vida é muito mais do que acordar cedo, trabalhar, a vida é muito mais do que isso, Então eu entendo que Deus tem um propósito para cada ser humano, e esse propósito ele seria a missão que esse ser humano tem, aquilo que Deus, quando criou essa pessoa, ele delegou para essa pessoa para fazer. Eu gosto muito de interagir com pessoas da área do voluntariado. As pessoas que se dedicam ao voluntariado, a maioria delas descobriram um propósito, sim, um projeto de se doar, de se entregar, enfim. Então, o propósito, a gente pode ter aqui muitos significados, mas o propósito é aquilo que me move, é aquilo pelo qual eu tenho paixão, aquilo pelo qual eu batalho, aquilo pelo qual eu me entrego.
é uma força motriz que move a minha vida numa direção, né? Entendi. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente pode começar a construir nessa perspectiva. Sim. Muito bom, pastor. E agora que a gente entendeu o que é propósito, né? Como a gente entende e se encontra o propósito de Deus na nossa vida, assim, como a gente vive isso, né? Esse propósito que Deus tem. Como eu saber pra qual é a nossa minha vida. missão, qual é o meu- né, o que que vai, onde, o que que eu tenho que fazer, qual que é o propósito de Deus. Cada um tem um propósito. Sim. Como eu vou saber qual é o propósito? Entender isso, o propósito de Deus para minha vida. Nessa perspectiva, eu entendo que é essencial para a gente fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, né? Essa é a minha experiência, Sim. né? Porque quando a gente faz parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, a gente está debaixo de uma cobertura espiritual, a gente está inserido numa atmosfera da manifestação da graça de Deus, e nesse ambiente eu entendo que Deus ele vai nos direcionando ao nosso propósito, né? O propósito nem sempre está muito claro. Sim. E eu olho para a minha vida e eu posso dizer que nem sempre, embora eu sempre tive uns lampejos, né, uns flashes daquilo que Deus queria para mim, daquilo que Deus tinha para mim, mas foi justamente na vivência da igreja, da comunidade de fé, interagindo com pessoas que foram suportes para mim, sendo orientado, aconselhado por pastores, que eu fui tendo clareza sobre o propósito de Deus para a minha vida. Então, na verdade, assim, eu já sabia, mas eu não tinha clareza. A vivência, então, na igreja, através de toda essa rede de apoio que a igreja é para a gente, e até porque a gente também precisa entender uma coisa, né? Há uma liberação de bênção de Deus sobre o congregar. Sim. Né? Tem coisas, não é que a gente está querendo fazer da igreja um reduto único da manifestação de Deus. Sim. Não. Mas há coisas que vão acontecer na vivência de igreja. E foi justamente nessa vivência de igreja, através de oração, através de conselho, através de instrução, através de ouvir, tá? De ser ministrado, que eu fui tendo clareza, confirmações daquilo que já era latente na minha vida sobre o meu propósito. Então, para mim, a igreja é o melhor lugar para você ter clareza daquilo que Deus tem para você, daquilo que é o propósito dele para você. Amém. É muito interessante, né, pensar nessa perspectiva. A gente usa muito no discipulado aquela passagem onde Jesus fala que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estou, né? Porque isso é a igreja, eu acredito. A gente se reúne com esse propósito de estar ali cultuando o nome de Jesus. Então, Sim. assim, ele vai se manifestar ali no meio daquele povo, né? E na manifestação de quem Deus é, a manifestação de Jesus através do Espírito Santo, a gente vai tendo essa clareza, assim. O Senhor vai tocando, vai ministrando. E, biblicamente, né, através dos séculos aí, pessoas foram usadas para revelar a vontade de Deus para outras, né? Sim. Então, muito interessante, a gente tem que entender isso, que estar em igreja é fundamental para a gente entender o nosso propósito. Mas pensando nessa perspectiva de igreja, então, né, indo para igreja como um grupo, assim, como a junção dos crentes, e o propósito da igreja. Como a igreja cumpre o seu propósito, qual é o propósito que a igreja tem, né, nessa terra, e como viver esse propósito como igreja, além dos nossos propósitos individuais, mas com propósito como igreja. Bom, eu gosto muito de uma definição sobre a missão da igreja, que é do professor e pastor Justo Gonzalez, né, que é um cubano que hoje é residente nos Estados Unidos, né?
e que ele diz assim, a missão da igreja é fazer missões. No primeiro momento parece que é redundante, né? Mas é justamente isso, é o ponto, né? A missão da igreja é fazer missões, né? A igreja só existe para fazer missão, né? O motivo que legitima a existência da igreja é fazer missão, né? E aí, pegando essa definição do professor Gonzalez, ele vai dizer que a missão da igreja é fazer missões. E aí, eu trouxe isso porque eu entendo que isso se encaixa. Sim. Né? A igreja, como a gente está aqui construindo junto, né? É esse lugar da manifestação da graça de Deus, esse lugar do acompanhamento, da comunhão e da manifestação de Deus, né? Então, nesse lugar, a gente vai descobrindo, a gente vai tendo confirmações sobre o propósito de Deus para nós. E à medida que a gente vai descobrindo isso, e a gente vai tendo clareza, a gente vai começando a agir nessas áreas. Sim. Né? Então, a gente olha lá para Efésios 4:11, né? Que fala sobre a diversidade do corpo, né? E vai dizendo que uns foram chamados para o apostolado, outros para o ensino, outros para o evangelismo, enfim. Né? Então, a igreja, ela precisa ter muito claro que a sua missão é fazer missões. Tá? E aí, nesse fazer missões, vai entrando esses dons, esses ministérios, esses propósitos. Tá? E a igreja, então, ela eu vou usar esse termo aqui, ela é a agência, né? que faz essa gestão de dons, de carismas, de ministérios, né? Então ela vai... Qual a missão da igreja? É proporcionar que as pessoas descubram o seu propósito, seu chamado, seus dons, seus ministérios, e ela então vai capacitando, treinando essas pessoas, e ela vai também enviando essas pessoas à prática do propósito, à prática dos dons, dos ministérios, né? Então, assim, eu diria que a igreja é justamente essa agência que capacita, que treina, que envia, que direciona, e assim nós vamos cumprindo o nosso propósito, servindo a Deus, e cada um de uma forma muito diferenciada. Sim, né? Que é a multiforme graça, né? Sim. É o corpo, tudo que o corpo é. Porque então, pra gente, nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa construção, nessa troca de experiências, mas existe aqui os meninos, as meninas por detrás, aqui dando todo o apoio, todo o suporte. Tem, né? O que edita, tem o que divulga, né? Tem então, todo mundo tá em uma aí área. As coisas vão acontecendo. Sim. E as coisas vão acontecendo por quê? Porque Deus vai direcionando, as pessoas vão percebendo o seu propósito, e nesse juntar de propósito, então as coisas vão se tornando reais, as coisas vão se tornando possíveis, né? Sim. Então eu diria que a missão da igreja é capacitar, é treinar, é apoiar, é ser suporte e enviar, né? Sim. Como o discipulado, né? Sim. Discipulado, a pessoa chega e a gente vai caminhando com a pessoa e vai ajudando essa pessoa na construção do caráter cristão, a gente caminha junto, chama para fazer junto e a gente envia, né? É isso. Eu acho que eu entendo que foi essa realidade de Jesus com os 12, né? A missão de Jesus não era fundar a igreja, né? É muito interessante isso, que as pessoas às vezes acham que o propósito de Jesus era fundar a igreja, né? Ele nunca fundou a igreja, não, né? Ele nunca... Não, a missão de Jesus era anunciar o evangelho do reino. Sim. Mas ele capacitou 12 homens, né?
para que esses 12 homens, debaixo da ação do Espírito Santo, fizessem missões. Sim. E uma das primeiras missões desses 12 homens foi fundar a igreja, e isso acontece ali no dia de Pentecoste, né? Sim. Eles estão reunidos debaixo em oração, e aí debaixo dessa graça a igreja é fundada, né? Deus se manifesta, né? O Espírito Santo desce através deles juntos ali, né? Que é o que a gente estava falando antes. Sim, sim. E ali os ministérios também começaram a se formar, né? E aquele aí que fica, aquele que vai. E a gente vai percebendo, foi muito legal esse seu apontamento, a gente vai percebendo que existia ali uma diversidade, Sim. né? Existia, e a gente vê isso, né? Existia uns que foram mais dedicados a certos segmentos, outros, né? Enfim, mas todos tinham propósitos, né? E é muito interessante que aí a gente volta um pouquinho do início da conversa, né? Do bate-papo. Eles só tiveram clareza de fato e certeza do propósito mediante a ação do Espírito Santo. Então, assim, gente, eu não tenho dúvida de que a igreja é o melhor lugar para você ter clareza de propósito, né? E essa é a missão da igreja, ajudar no sentido de fazer com que a gente tenha clareza do nosso propósito. Sim, eu acho que, né, entrando no parênteses, essa parte de missões, assim, eu tenho estudado muito, sabe, pastor? Eu quero, já que o senhor comentou sobre isso, porque às vezes a gente se perde um pouco no conceito de missão, porque às vezes as pessoas acham que missão é ir lá na África pregar o evangelho, é ir, né, nas regiões do Nordeste, que tem que ser feito, né? Não estou tirando isso, que tem que ser feito. A gente, inclusive, apoia, já apoiou alguns movimentos desses. Mas o que a missão... Eu acredito, na minha perspectiva, que missão vai além disso. Como teve ali no meio dos discípulos, né? Eles foram enviados a missões, né? Pedro teve a missão ali Jesus já tinha dado uma missão para ele de cuidar da igreja ali naquele lugar. Quando Deus levanta Paulo lá na frente, Deus manda Paulo a uma missão de pregar aos gentios, mas tinha ambos que estavam cumprindo a missão de estar ali em Jerusalém ainda, pregando para os judeus, né? Então, assim, como o senhor pode explicar para a gente melhor sobre missão, né? Que não é essa questão apenas ir, mas não quer dizer que você tem que sair do lugar para cumprir a missão. No sentido, assim, de eu não tenho que ir para mudar de cidade, eu não tenho que sair do meu país, né? Porque às vezes a gente cumpre uma missão de Deus na nossa própria casa. Bom, voltando assim à questão ali para Atos, que a gente falou da clareza de propósito que acontece quando o Espírito é derramado, né? Mas Jesus, um pouquinho antes, ele diz assim para eles: vocês não saiam de Jerusalém até que do alto seja derramado o Espírito sobre vocês, né? E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Galileia e até os confins da terra, né? Eu entendo que missão é tudo aquilo que Deus te chama para fazer, né? Agora, você tem formas diferentes de missões, né? Então, pegando o texto bíblico que Jesus disse para eles, sobre eles receberem o poder do Espírito Santo e serem testemunhas, a gente vê isso com muita clareza, né? Porque alguns tinham a missão de testemunhar Jesus em Jerusalém. Sim. Né? Outros na Judéia, na província, né? Outros numa região mais afastada, né? Que é Samaria, né? Galileia e até os confins da terra, né? E aí, voltando à questão de propósitos, né? Eu entendo que alguns vão ser chamados para uma missão em um outro continente. Sim. E isso é muito pessoal
de cada um, dentro do propósito de Deus para cada um de nós. Mas eu entendo que outros vão ser chamados para a missão na sua cidade, no seu bairro, na universidade, no seu trabalho, né? Por isso que uma missão, olha que interessante, uma missão bem-sucedida é uma missão onde há clareza de propósito, né? Porque eu não vou dar aqui um exemplo, né? Eu não tenho que ir para a África, embora seja uma região que necessite muito se anunciar o evangelho, porque alguém está dizendo, Sim, porque há uma necessidade, porque a obra de Deus não é feita por necessidade, sim, né? Eu tenho que ir para a África se eu entender que o propósito de Deus é que eu vá para a África, né? Porque, por exemplo, a gente hoje vive uma realidade aqui no Brasil, eu não sei se vocês já ouviram falar, dos desigrejados, sim, Sim. que são pessoas que tiveram uma experiência negativa com igrejas e hoje não estão em igrejas nenhuma, né? Quem que vai alcançar essas pessoas? Então a gente precisa também de missionários que alcance essas pessoas, né? Enfim, hoje eu estou numa cidade como São Paulo, onde há várias tribos, vários estilos de vida, há uma pluralidade, saiu, há várias realidades, né? sim, E eu preciso de pessoas específicas que consigam penetrar nessas realidades, né? Então, a missão, ela passa por essa clareza de propósito, de eu entender que, olha, Deus me chamou para trabalhar nisso, Deus me chamou para fazer isso. E aí, quando eu tenho clareza do propósito, a missão que Deus me chamou para fazer vai ser bem sucedida, porque eu vou me dedicar, eu vou me empenhar, enfim, Por né? isso é importante, né, pastor, a igreja, né, como um todo, assim, e as instituições que as pessoas estão ali congregando, elas entenderem que o papel da igreja é fazer missão, porque às vezes, acho que cai às vezes nos dois radicais. Às vezes o radical de missão é isso e você tem que fazer isso, ou cai no radical de não, missão não é isso e você não tem que fazer isso. Sendo que acho que talvez o papel da igreja seja estruturar, igual o senhor falou, né? Ensinar ali, ó, o que Deus está manifestando no coração de cada um e preparar para enviar, né? Porque às vezes essas experiências negativas foram porque algumas pessoas talvez estavam tendo um chamado de Deus e foram frustradas, né, no seu propósito, assim, porque alguém sentiu que eu tinha que ir para a África e a igreja falou que não existe isso de ir para a África. Alguém sentiu que não tinha que ir para a África e a igreja falou você tem que ir para a África. E às vezes fica essa confusão, assim, porque a igreja às vezes talvez não entendeu que ela tem que fazer missão, né? E aí tem que entender quais são as missões, né? Os diferentes tipos de missões, assim. Na verdade, na experiência que eu tenho, né, eu percebo que, primeiro que assim, você tocou um ponto importante. A igreja precisa ter clareza da sua missão, né? E assim, parece que a gente está falando de coisas que não fazem muito sentido, mas assim, de fato eu tenho visto que muitas igrejas não têm clareza da sua missão, né? E a missão da igreja é anunciar o evangelho. Isso é muito claro, né? E aí eu entendo que uma vez a igreja tendo clareza da sua missão, ela vai ser esse lugar de apoio, de suporte, de sustentação, né? De investir na vida daquele irmão
que tem a clareza de propósito que Deus chamou ele para pregar numa cidade aqui próximo de Palmas. Vamos colocar Araguaína. Sim. Tá? Mas a igreja também vai ter clareza e vai ser suporte na vida daquele irmão que entende que Deus o chamou, né, para trabalhar com os jovens ali onde ele mora, na vizinhança dele, né? Por isso é aquilo que você falou, a multiforme graça de Deus que se apresenta para nós, né? Para alcançar todos. Para alcançar todos de formas diferentes. Sim. Né? E a gente tem que ter maturidade para entender isso. Né? Eu tenho um amigo já de alguns anos, né, que há mais de 30, acho que quase uns 40 anos, ele é missionário no norte da África. Né? Então ele tem um trabalho lá significativo, relevante, enfim. Né? Mas não é todo mundo que é chamado para ir para o norte da África. Sim. Né? É algo específico dele. E é muito interessante porque ele estava numa igreja nos Estados Unidos há muitos anos e trabalhava, era ativo nessa igreja, enfim, né? Mas ele sentiu que ele não estava vivendo o propósito. E aí ele foi orar ao Senhor com a esposa. Depois de um tempo de oração, ele teve clareza de que a missão dele, o propósito de vida dele, deles, né, eram pregar para esse povo, esses povos nessa região específica da África. E aí ele foi para lá. Né? Então, a igreja é esse lugar e a gente precisa ter clareza. Né? Alguém aqui da comunidade, da igreja aqui em Palmas, pode entender que a sua missão é a diaconia na igreja. E a gente olha para a questão assim da diaconia, mas isso é muito fácil. Não é fácil, porque eu já tive experiência de ir numa loja e passou aí uns minutos e assim, não teve um vendedor que veio falar comigo, que veio me dar orientação sobre as mercadorias que eu estava olhando, né? E aí eu trago essa experiência para a igreja. Às vezes a gente vai em algumas igrejas que você entra, você não é percebido, ninguém conversa com você, ninguém fala com você, termina o culto, você sai e ninguém te percebeu. Sim. Provavelmente essa pessoa não vai voltar, ela só volta se Deus tem alguma coisa com ela naquela igreja. Sim. Mas é diferente quando você tem uma boa acolhida na igreja, quando você chega e a pessoa te cumprimenta com um sorriso, e a pessoa diz: que bom que você veio. Tem um lugar para você tem um aqui. lugar sentado, um lugar para você se assentar ali. Sim. Você quer uma água, né? Uma mãe que está com uma criança chorando e aí vem uma irmã da diaconia que dá um suporte e leva, se no caso a criança é nova, leva para um lugar mais reservado, para uma amamentação, enfim, né? Então, assim, é a missão daquela pessoa acolher, Sim. né? É a missão daquela pessoa caminhar junto, né? Então, a igreja é esse lugar, Sim. entendendo? E aí, assim, é tão importante quem abre mão de tudo e vai para um lugar, um país, anunciar o evangelho. Com certeza. Como é tão importante alguém que está na porta da igreja acolhendo quem está chegando. Sim. Né? Pastor, e como nós podemos, né, ser levados a esse nível de maturidade, tanto individual, né, como em grupo, né, em igreja, para entendermos, né, o nosso propósito?
o individual, assim, de entender com clareza, né? Não, eu vou fazer isso porque o Senhor tá me chamando, né? E não sendo levado, assim, pelo meio, né? Pelo ambiente em específico. Eu estava conversando com uma adolescente e ela estava falando sobre a faculdade que ela estava em dúvida, né? E ela falou assim, no início do ano eu queria fazer medicina, agora eu já quero fazer arquitetura. E aí eu fui falar com ela sobre o meio, né? Que é a escola. E a escola pressiona muito sobre a medicina. Então não era uma clareza que ela tinha que ela queria medicina, mas era o meio que levava ela a isso, né? Então como a gente pode chegar nesse nível de maturidade da gente entender qual é o propósito de Deus para nossa vida, mas também como grupo, né? A igreja. Então, aí eu penso que a primeira coisa, muito legal essa sua colocação. Eu penso que a primeira coisa é a igreja ter clareza do propósito dela. Porque parece uma coisa assim, muito sem sentido. Mas tem igreja que não tem clareza do seu propósito. Tá? Se a igreja tem clareza do seu propósito, naquele lugar que ela está inserido, ela vai treinar as pessoas de maneira que as pessoas tenham clareza dos seus propósitos, tá? Individuais. Sim. Tá? Se a igreja tem clareza de que ela foi chamada, né, para anunciar o evangelho, então ela vai criar estratégias para a anunciação do evangelho, e nessas estratégias é onde as pessoas vão se encaixar com seus propósitos, né, que eu vou dizer assim, individuais, né, pessoais. Tá? Numa igreja que se propõe a anunciar o evangelho, precisa ter... É bom, a gente sabe que é o Espírito que age, que capacita e que anima a igreja, mas é bom ter treinamento. Tá? E aí a gente vai precisar de pessoas que sejam bons treinadores, no sentido de preparar. Sim. Tá? Numa igreja que tem clareza de que ela precisa anunciar o evangelho, a gente vai precisar de pessoas dispostas ao trabalho, né? Então, tá tudo linkado, né? Tá tudo junto, né? Por isso que a igreja é esse lugar de capacitação, de treinamento, de suporte, de clareza, né? E tudo isso acontece quando a igreja tem essa clareza de que ela é chamada para fazer missões. E aí, uma igreja que caminha no discipulado, como é a experiência aqui de vocês, isso é muito legal, muito bacana, né? Porque o discipulado, a gente tem uma definição, né, na Igreja Metodista, que o discipulado é uma pessoa, um crente maduro que caminha com outro crente com o objetivo de forjar nele o caráter cristão. Sim. E aí, nessa forja do caráter cristão, passa também a questão dos dons, dos ministérios, dos propósitos, né? Então, assim, eu entendo e tenho clareza disso. A igreja é o melhor lugar para que isso aconteça. Na realidade, a igreja é o lugar, né? Quando eu olho para a minha caminhada, para a minha experiência, eu sou grato a Deus porque Ele me chamou para fazer o que eu faço, mas eu sou grato também à igreja. Por quê? Porque foi na igreja, com bons líderes, com bons pastores, com irmãos generosos, que eu fui aprendendo, fui sendo treinado para exercer aquilo que eu faço hoje. E a partir daí, então, eu posso treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas, claro, tudo sobre a direção do Espírito, na ação do Espírito, mas eu posso então também ser instrumento para que mais pessoas cumpram o seu propósito. Então, para mim, a igreja é o melhor lugar para a gente ter clareza dessas diversidades de chamados, de propósitos. Sim. Muito bom. Pastor, e assim, já que a gente, né, falou propósito da igreja, propósito pessoal, né?
Mas às vezes ainda vai ter um ímpasse, assim, que é o medo, né, a incerteza. E claro que isso tem a ver muito com o relacionamento que a pessoa está construindo com Deus, né? Mas qual é a dica que o senhor passa para quem está assistindo, para quem está ouvindo, né? Sobre como confiar e se lançar nesse propósito, assim, no que Deus está chamando ali, né? Como eu confio, que eu tenho que fazer isso, né? Eu sei que Deus está me chamando, eu sinto isso, mas como se lanço nesse propósito, assim, para viver esse propósito e cumprir a minha missão? Qualquer propósito na vida, você precisa se lançar, né? Se você entende que o seu propósito, que um dos propósitos de vida é ser médico, você vai ter que se dedicar a isso, você tem que se lançar, né? Na igreja não é diferente, você tem que se lançar, né? O medo faz parte. O medo, a insegurança, a dúvida, enfim, né, fazem parte porque nós somos humanos. Uhum. Né? E como que a gente vence o medo, a dúvida? Né? Fazendo. Né? Semana passada eu estava num discipulado com jovens lá da igreja e a gente está estudando sobre os dons do Espírito Santo. Né? E aí a gente entrou na parte que a gente fala sobre o dom de conhecimento, né? Aí eu fui explicando, falando, enfim, né? E aí no momento a gente abre para perguntas e respostas. E ele disse assim para mim, ele falou assim: eu acho que Deus me deu esse dom. Aí eu falei: nossa, que legal. Ele falou: mas eu não estou sabendo usar porque eu tenho medo. E aí ele me contou da experiência de que ele estava num transporte público e estava sentado do lado de uma pessoa e a pessoa estava chorando e ele ficou incomodado de ver aquela pessoa chorando, né? E ele sentiu de falar para aquela pessoa assim: olha, Deus vai curar o seu coração por causa dessa desilusão amorosa que você passou, enfim, né? E ele ficou assustado, ele falou: mas eu nem conheço, como que eu vou chegar e vou falar para a pessoa que está aqui do meu lado sobre que Deus vai curar e que Deus vai restaurar? Eu nem sei, né? E aí ele diz que daqui um pouco uma outra moça se aproximou dessa moça, era uma moça que estava sentada do lado dele e falou para ela assim: vai passar, você vai conhecer outra pessoa. E aí ele entendeu que Deus estava trazendo um conhecimento específico sobre a vida daquela moça que estava sentada do lado dele, diante daquela experiência que ela estava passando de ter o término de um relacionamento. E aí a pergunta dele para mim foi assim: o que eu faço? Porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança. E eu disse para ele assim: olha, você precisa fazer. Você precisa estar disposto a se expor para fazer. Porque a gente só aprende fazendo. Isso faz parte do treinamento. Sim. Né? Na igreja é do mesmo jeito. A gente só aprende fazendo. Né? Como que a gente vence o medo? Fazendo. Eu tenho... E assim, é engraçado, né, pastor, que mesmo que às vezes depois de muitos anos, isso tem a ver com se manter no propósito também. Sim. Eu tenho um testemunho recente assim que aconteceu. Tava na academia, acho que mês passado. E aí tem um cara lá que ele tá jovem também, assim, ele trabalha num serviço que é bem parecido com o meu. E aí ele chegou num dia, eu tava tomando o pré-treino pra treinar, e aí ele chegou pra mim assim: mano, eu não posso tomar mais pré-treino não, tô tomando café demais, tô com ansiedade, não tô conseguindo nem dormir direito. Aí na hora eu pensei assim: nossa, eu posso falar pra ele, tipo, cara, né, fica tranquilo, Deus cuida de você, assim, não sei o que tá acontecendo. Me deu essa vontade de falar isso pra ele, sabe? Uhum. E ele ficou parado, sentado ali, e aí eu fiquei com esse medo, sabe? E eu saí, né? Eu saí de onde tava e eu fiquei pensando que ele treina sempre com os amigos dele. Eu falei assim: se os amigos dele não chegar até eu terminar esse treino, eu vou lá e falar pra ele.
Eu terminei, os amigos não chegaram e eu não fui lá e falar pra ele. Eu fui embora mais cedo, assim, logo depois eles chegaram, frustrado. E eu acho que, depois eu até comentei isso com o pastor, comentei com algumas pessoas assim também. E aí eu falei assim, olha, Deus talvez me deu uma oportunidade de fazer uma missão, né, de levar o evangelho para alguém que tá ali do meu lado, né, que compartilhou algo pessoal comigo. Eu nem sei o nome dele, mas ele compartilhou esse pessoal, sempre vejo ele ali. E eu me senti que eu falhei nisso, sabe? Eu senti assim, nossa, eu não fiz o que eu tinha que fazer. E às vezes eu acho que eu experimentei algo, né, que talvez sirva para algumas pessoas, que a frustração de não fazer aquilo que Deus está falando é muito mais dolorido do que enfrentar o medo. Sim. Né? Nossa, e aí no outro dia eu não vi ele na academia, aí eu passei uns dias sem ir, aí na outra semana eu vi, aí eu cheguei nele, e aí, mano, tá mais tranquilo da ansiedade? Ele tô assim, eu falei, ó, Deus cuida de ti. Né? Eu tive essa ousadia assim, e assim, sempre eu vejo ele cumprimento e tal, mas eu tive essa experiência, assim, né? Então, assim, às vezes a gente tem medo mesmo. Eu tenho muito medo, assim. Eu tô aqui há alguns anos, liderando, estando à frente, mas o medo vem, eu acho que às vezes, né, é o sistema do mundo, das forças contrárias mesmo, a gente realizar a vontade de Deus, né? Aquilo que é humano, e às vezes nos impede. E lá na frente ainda joga a frustração. Sim. Né? E eu tive esse sentimento, assim. Por isso que a questão de se lançar é encarar o medo, se lançar é enfrentar e derrubar essas paredes, assim. E aí eu sei que eu tive assim no coração, né? Eu tenho que fazer, sempre que eu sentir isso, eu tenho que ir lá e falar. Eu tenho que ir lá e fazer, porque eu acho que assim eu vou me acostumar e daqui a pouco Deus vai estar usando minha vida, né? Nessas outras áreas também. Às vezes o medo nem só de se lançar, mas o medo de errar também, né? De errar também, Por exemplo, ele quer uma palavra de conhecimento, né? E aí vai que aquele medo, né? Aquela insegurança, vai que eu falo alguma coisa que não é pra aquela pessoa, vai que ela não tá vivendo isso, né? Às vezes é o medo de se lançar num propósito, mas o medo de errar, falar alguma coisa que a pessoa não tá vivendo, né? Sim, e às vezes a gente, né, muito tempo na igreja, né, a gente é crente, aí a gente acha que nós estamos com uma vida muito boa com Deus e Deus quer nos dar uma nova missão e aí a gente sai do propósito porque a gente tem medo de sair, às vezes, da zona de conforto, assim, e aí por isso a importância de permanecer no propósito, assim, né? Porque acho que no meio do propósito Deus vai dando missões. Ah, o meu propósito é pregar o evangelho para pessoas, para jovens. Tá, então a minha missão hoje é com os meus amigos. Deus daqui a pouco vai falar, não, quero que você pregue lá no seu serviço para os jovens, para a faculdade. São as missões que Deus dá dentro do propósito também, né? E também existe essa questão de que a graça de Deus, né? A graça de Deus, assim, não tem palavras, né? Hoje nós temos várias formas, né, de anunciar o evangelho, né, e de falar do amor de Deus, enfim, né. Você posta uma mensagem no seu Instagram, você posta uma mensagem em outras redes, mídias, né, você manda uma mensagem, um texto bíblico num particular de uma pessoa, enfim, há várias formas de anunciar o evangelho, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é preciso dentro das igrejas, né? Intencionalidade, né? Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos agir em intencionalidade. Intencionalidade, como eu falei, né? Quem está na porta, que está recebendo, né? Intencionalidade quando a gente percebe que tem um visitante na igreja, né? Intencionalidade em perceber alguém na faculdade, na universidade que precisa ouvir do evangelho, né? Como essa experiência que você teve na academia, né? A igreja precisa ser intencional. A igreja não pode entrar num automático dela estar fazendo aquilo porque ela sempre fez aquilo. Sim. Porque a missão dela é fazer missões, né? E nesse fazer missões é preciso intencionalidade, né? E aí você falou dessa experiência. Eu tive uma experiência de caminhar, pastoreei numa cidade do Mato Grosso durante 8 anos e
quando você falou da experiência com essa questão do rapaz lá na academia, eu lembrei, né? Um dia um jovem bate na porta da minha casa desesperado. E eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele, com a família, enfim, né? E aí, depois de algum tempo que eu consegui acalmá-lo, eu falei, o que aconteceu? E aí ele disse para mim assim, alguém foi pro inferno por minha culpa. Eu falei, como assim? E aí ele foi me explicar a situação. Ele disse que todo dia de manhã ele saía de casa, passava na padaria para comprar pão e uma senhora sempre o atendia. E ele percebeu que nos últimos tempos essa mesma senhora já o atendia de uma forma diferente, não mais com sorriso, não mais receptiva, e ele percebeu que ela estava num quadro de depressão, né? E aí, nesse dia que ele bateu na porta da minha casa, procurando conversar, partilhar, ele disse que no dia anterior ele havia passado para comprar pão e a padaria estava fechada. E ele não entendeu aquilo, e ele disse que tinha meio que um aviso e que ele nem tinha se apercebido do que se tratava, e ele foi pela correria do dia a dia em uma outra padaria e comprou pão. E aí, naquele dia que ele foi em casa, ele disse que de manhã a padaria estava aberta e tinha uma moça jovem. E aí ele perguntou por que estava fechada ontem? E aí a mocinha disse para ele assim, mas você não viu o aviso que a gente colocou? E ele disse assim, até vi que tinha um papel aqui na porta, mas estava corrido, eu não li. E aí essa mocinha disse assim, a dona fulana, que era a senhora que sempre o atendia, se suicidou. E ele então chegou na minha casa em pânico, em desespero, porque durante um bom tempo ele sentia o desejo de falar do evangelho para aquela senhora, de perguntar se ela queria receber uma oração, e, enfim, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Sim. A igreja precisa ser intencional, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né? A igreja precisa investir nas mídias, porque o mundo hoje é um mundo digital, é um mundo que caminha para isso e não vai voltar atrás, né? E a gente precisa alcançar pessoas. Sim. E nada melhor do que investir no digital, porque a juventude hoje, né, tá com o aparelho o tempo todo diante, né, dos seus olhos, né? Hoje, eu sempre digo que os princípios do evangelho não se mudam, mas a maneira como a igreja faz missões, como a igreja cumpre o seu propósito de anunciar o reino, vai mudando, né? Que são as ferramentas, né? Aquilo que a gente falou, assim, se a ferramenta não está nos servindo mais, a gente não tem que usar, e às vezes Deus vai também nos direcionando a novas ferramentas, né? Que vão fazer a gente cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Eu achei interessante, algum tempo atrás, ainda existe, né? Mas algum tempo atrás eu via isso, mas constantemente, né? Eu não vou lembrar o nome, mas aqueles grupos de igrejas que vão pro shopping ou para um espaço público e encenam uma dança, uma coreografia, né? É uma forma de anunciar o evangelho, né? É uma forma de impactar pessoas, né? Então a igreja precisa ser sensível ao tempo que ela está vivendo e ela precisa ser intencional. Amém. Sim. Pastor Rogério, para a gente finalizar, né, queria que o senhor desse um recadinho ali para a câmera, deixando uma mensagem, como a gente pode permanecer nesse propósito que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa igreja. Gente, o mais desafiador é permanecer, né? Na escada do discipulado, o mais difícil é o consolidar, né? Justamente o permanecer, né?
Mas é justamente permanecer aí, permanecer na igreja, sendo alimentado, tendo comunhão, né? Viver de fato a vida de corpo, né? Tendo suporte, tendo apoio, se dedicando à vida de oração, né? Estando junto com os irmãos, se fortalecendo, tendo alguém para caminhar com você, não caminhar sozinho, né? São formas que a gente adota para a gente permanecer, porque a luta é constante, né? Em todo momento a gente está sendo tentado a ser tirado do foco, né? E aí a gente precisa então desse suporte para fazer a gente permanecer. E uma vez a gente permanecendo, a gente consegue cumprir o propósito, né? A gente consegue ser agentes de missão naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Então, permanecer na igreja, permanecer na vivência da comunhão, permanecer na capacitação, caminhar junto com alguém, são estratégias, são formas que vão nos ajudar na consolidação da missão, do propósito de Deus para as nossas vidas. Muito bom. Amém. Então é isso, pessoal. Né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém. Deus tem um propósito pessoal e você descobre isso, desenvolve isso, aprende isso estando na igreja, no discipulado, porque isso é a parte do propósito da igreja. A gente vai ser né? lapidado. Então o seu propósito está diretamente ligado a ser igreja, a estar na igreja, né? A permanecer nisso, a focar nisso, se lançar, a gente entendeu que é importante. E às vezes ter pessoas ali para nos incentivar a se lançar é mais importante ainda, né? Que vai você falar, não tive coragem, aí tem alguém com doido. Você vai ter que fazer. Vai fazer. Então é isso, a gente queria agradecer, pastor, mais uma vez por você estar aqui, Amém. Né? Viu como a tecnologia avança mesmo? O pastor veio aqui várias vezes, mas hoje, com a tecnologia avançando, a gente vai ter registrado isso aqui no podcast. Amém. Né? Então a gente agradece em nome da nossa igreja, do pessoal da comunicação, do PodMap, a participação do senhor, né? Amém. Espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, ministre em muitos corações ainda. É a nossa intenção, enquanto igreja, né? Enquanto igreja, para realizar a nossa missão e o nosso propósito. Amém. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Obrigado. Curta, compartilha esse vídeo, né? Comente aí, para que outras pessoas também sejam despertadas no propósito de cada uma delas. Amém? Tchau. Deus abençoe. Tchau, abraço. Pessoal.